Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 103 veículos são roubados por dia no estado de São Paulo. A maioria é levada para desmanches, onde as peças são vendidas de maneira ilegal. Nas duas últimas madrugadas, caminhoneiros foram feitos reféns por criminosos que tentavam levar os veículos, mas foram presos. As imagens de dentro da cabine registraram o crime. Era madrugada quando 2 homens forçaram a parada do caminhão. A ação ocorreu na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. A vítima foi abordada pelos criminosos e teve que ir para o banco do passageiro. Um deles assumiu a direção. O outro, com uma faca, ficou sentado na cama da cabine. Os ladrões revistaram tudo em busca de dinheiro. Eles tentaram seguir com o caminhão para Belo Horizonte, mas a polícia interceptou o veículo ainda perto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A dupla foi presa. Eles queriam dinheiro, queriam saber o que eu estava carregando. Falei que estava vazio, que eu estava descarregado. Eles queriam o caminhão, né? Este outro caminhoneiro também foi alvo de criminosos de madrugada. Ele aguardava para descarregar quando os assaltantes quebraram a janela e invadiram a cabine. Me amarrou com o carregador de celular e ele no meu pescoço, o outro na minha boca para mim não gritar. O caminhoneiro está bastante abalado. Ele levou um golpe na cabeça. A hora que eu levei aquele susto que eu já vi de dentro assim, eles vieram para cima de mim. Uma equipe da Guarda Civil de Jandira, na Grande São Paulo, passava pelo local e percebeu a ação dos assaltantes. Houve perseguição e os 4 homens foram presos em flagrante. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostra que de janeiro a junho deste ano, mais de 18.500 veículos foram furtados ou roubados no estado. Uma média de 103 por dia, 4 a cada hora. A maioria é levada para desmanches e as peças vendidas. Levam para um local aí de desmanche, para pegar motor, as peças, isso aí é colocado no mercado clandestino. Em nota, a Polícia Civil de São Paulo disse que realiza vistorias em oficinas e estacionamentos suspeitos de comercializarem peças irregularmente. Nos primeiros 6 meses do ano, foram recuperados 8.663 veículos. Quem passou momentos de tensão chega até a repensar a continuar no trabalho. Passou um filme ali que você não tem ideia. Pensei nos meus filhos. Tá muito difícil trabalhar. 98% das operações policiais no Rio de Janeiro terminaram com vítimas baleadas este ano. Só nos 4 primeiros dias de agosto, a região metropolitana já registrou 18 mortes. Para o morador, uma rotina desgastante e arriscada. É um cenário de guerra que nós no Rio de Janeiro estamos vivendo constantemente. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revelou que de cada 10 tiroteios na região metropolitana do Rio, 7 terminaram com vítimas baleadas. Foram pelo menos 2.000 disparos até julho, com 1.200 atingidos. Em operações policiais, 98% das incursões deixaram feridos. Só nos 4 primeiros dias de agosto, a região metropolitana do Rio já registrou 18 mortes, 15 em ações policiais. A maior parte no Complexo da Penha, onde 10 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. A operação, que aconteceu na quarta-feira, tinha o objetivo de localizar chefes do tráfico que iriam se reunir na Vila Cruzeiro. Além do inquérito aberto pela Delegacia de Homicídios, o Ministério Público do Rio também entrou no caso, com uma investigação paralela. Tendo o Ministério Público como órgão atuante na investigação, a gente consegue, ao final desse processo, propor soluções para melhorar a prestação do serviço policial. Veja agora outros destaques do dia. 100 livros, escolas estaduais de São Paulo vão ser obrigadas a imprimir conteúdo das aulas. Tarcísio de Freitas esquece promessa de campanha e vai abrir novos pedágios em São Paulo. E-mails mostram que Mauro Cid tentou vender relógio de luxo que seria presente para Bolsonaro. Em visita ao Pará, presidente Lula relança programa Luz para Todos. Na reportagem especial, empresa clandestina fabrica e vende anabolizantes com a ajuda de influenciadores digitais.
Oferecimento. Bradesco, não anote senhas no seu celular. São Paulo é o estado com o maior número de praças de pedágio do Brasil. Um recorde. São 176, mas se esse número já não bastasse, o governador Tarcísio de Freitas ainda quer mais. Ao contrário do que prometeu durante a campanha eleitoral, Tarcísio quer implementar 2 pedágios na região do Alto Tietê. A situação revolta moradores que podem ser obrigados a pagar para se deslocar dentro das próprias cidades. Do bairro onde a Rafaela mora, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, até outro ponto da cidade, onde trabalha, não precisa dirigir muito. Eu levo 20 minutos para chegar de casa até aqui o trabalho. Ela roda 5 minutos por esta estrada. Mas e se tivesse um pedágio no caminho? Vai acabar saindo um valor muito absurdo para andar dentro da minha cidade. Cobrar pedágio na estrada está nos planos da gestão do governador Tarcísio de Freitas. A rodovia SP-088 liga Mogi das Cruzes até a Via Dutra, em Arujá. São apenas 16 quilômetros, onde podem ser instalados 2 pontos de cobrança automática na passagem dos veículos. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo já começou a preparar o processo de concessão. A estrada deve passar a ser administrada em parceria entre a iniciativa privada e o governo estadual. A vencedora vai administrar os pedágios. Paulo fundou com outros moradores da região um movimento contrário à cobrança. A rodovia Mogi Dutra é, para o mogiano, algo semelhante à Marginal Tietê para o paulistano. Ou seja, ela é como se fosse uma avenida que interliga bairros da nossa cidade. Então, colocar um pedágio na rodovia Mogi Dutra é taxar a população na movimentação mais simples entre bairros. No mesmo projeto, o governo prevê a concessão da rodovia SP-098 entre Mogi das Cruzes e Bertioga, na Baixada Santista, onde os motoristas também terão que pagar para circular. O plano do governador Tarcísio de Freitas, que pode custar caro para quem passa sempre pelas 2 estradas, pegou os moradores de surpresa. Quando era candidato e fazia campanha no ano passado, Tarcísio esteve aqui e descartou a instalação de pedágios. Naquele momento, dizia que a cobrança poderia prejudicar a economia da região. Depois de eleito, mudou de ideia. Eu acredito que na política a palavra tenha que ter valor. Nós gostaríamos muito que ele cumprisse com a palavra, com o compromisso que foi firmado na fase de campanha. A proposta não tem apoio nem de aliados do governador na região. Este deputado estadual, de um dos partidos que formam a base de Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa, diz que haverá consequências econômicas. A cidade de Mogi das Cruzes e a nossa região do Alto Tietê, ela é produtora de hortifruti, temos uma zona rural muito extensa, o agronegócio aqui ele é muito forte e a estrada é utilizada para escoar a produção agrícola da nossa cidade e da nossa região. O comércio local também depende dessa estrada e com certeza isso trará impacto na economia, vai aumentar o custo, né, dos produtos. Frustrados com a decisão do governador, contrária ao que havia prometido, os moradores reclamam de precisar pagar para ter a liberdade de ir e vir dentro da própria cidade. O governador fala em um pedágio justo, onde há justiça que para sair da minha casa e na cidade que eu resido, eu pagar um pedágio. A proposta do governo também inclui rodovias no litoral do estado, como mostra a repórter Fernanda Burger. Em menos de 60 quilômetros, 9 pontos de pedágio eletrônico. Esse é o projeto da gestão Tarcísio para a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, entre as cidades de Praia Grande e Peruíbe, no litoral sul. A cada 6 quilômetros e 600 metros, o governo estadual quer que o motorista pague R$ 1,30. Para percorrer o trecho total, vai ser necessário desembolsar R$ 11,70. Os moradores reclamam da falta de sensibilidade e falta de conhecimento do governador para a realidade do litoral sul. As cidades são cortadas pela rodovia, ou seja, há municípios com bairros dos 2 lados e muita gente vai ter que pagar diariamente para se deslocar de carro. Especialmente quem mora lá do morro, utiliza a rodovia para tudo, especialmente para os serviços essenciais.
hospital, os grandes mercados, as principais farmácias. O professor ele circula muito nas escolas, né? E aí você vai ter que pagar pedágio para trabalhar. O pedágio eletrônico está dentro de um projeto que tenta retomar a privatização das rodovias do litoral paulista. A cobrança eletrônica por trecho percorrido também deve ser implementada na rodovia Cônego Domênico Rangoni, que liga Santos a Guarujá. Inconformados, os moradores decidiram fazer um abaixo-assinado contra o pedágio eletrônico proposto pela gestão Tarcísio de Freitas. Em 3 dias, arrecadaram mais de 1.000 assinaturas. Já pagam um pedágio extremamente caro na descida, né, de São Paulo para cá, o que já dificulta por si só o turismo, né? A sobrevivência do comércio na cidade, né? Aqui em Itanhaém, onde vivem mais de 100 mil habitantes, há outro agravante. Um rio corta a cidade. E a única ponte dentro do município é essa aqui, construída há cerca de 50 anos e que fica perto de um ponto turístico, a praia. A prefeitura acredita que na tentativa de fugir da cobrança de pedágio na rodovia, muitos motoristas vão escolher essa rota e o fluxo de veículos aqui pode ficar maior do que a ponte suporta. O acesso à ponte, obrigatoriamente, as pessoas precisam passar pelo centro histórico. Nós temos imóveis tombados pelo patrimônio histórico, pelos órgãos federais e estaduais. E também a nossa preocupação é o acesso ao atendimento de saúde. Nesta sexta-feira, o governo estadual publicou a convocação para audiência pública sobre o pedágio eletrônico, marcada para 18 de agosto. A Prefeitura de Itanhaém não descarta recorrer à Justiça para impedir a cobrança. Nós precisamos sensibilizar o governador para que ele recue desta ideia de implantar esse modelo de concessão. A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Governo de São Paulo diz que o projeto sofreu reformulações para torná-lo mais viável e com cobrança de tarifas mais justas aos motoristas. Também afirmou que serão construídas vias laterais para o deslocamento dos moradores sem o pagamento de pedágio. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram hoje uma operação para investigar empresas ligadas ao ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, preso no mês passado por envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os policiais estiveram nesse galpão na zona norte do Rio. Segundo a investigação, o local é sede de uma das empresas de exploração do serviço clandestino de TV, que seria de Suel. A busca foi baseada na delação do ex-PM Elcio de Queiroz, que confessou ter dirigido o carro no dia das mortes da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No depoimento, Elcio contou que Suel e Rony Lessa, apontado como o autor dos disparos, seriam sócios no negócio. O padrão de vida e as movimentações bancárias do ex-bombeiro chamaram a atenção dos investigadores. Um ano após o crime, Suel chegou a movimentar cerca de R$1 milhão, valor incompatível com o salário de R$10 mil. Hoje, a esposa de Suel, Aline Siqueira de Oliveira, foi ouvida na Polícia Federal. Um carro e um celular foram apreendidos. A defesa dela nega qualquer tipo de ilegalidade nas contas do casal. Aline, não existe uma lavagem de dinheiro, a gente nega isso sim. E quanto ao Suel também eu nego, sim, porque a vida conjunta do casal, a fonte de renda se correlaciona, né? A investigação apura se a renda obtida com um esquema ilegal teria sido usada pela quadrilha responsável pelas mortes de Marielle e Anderson. A informação é de que Suel teria ajudado financeiramente as famílias de Rony e Elcio depois que eles foram presos. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra um PM que não foi encontrado. A Polícia Militar informou que colabora com a investigação e que não compactua com desvios de conduta. A Anvisa aprovou novas regras para os rótulos de medicamentos no Brasil. O objetivo é deixar as embalagens mais claras e trazer segurança para os pacientes. As caixas de remédios vendidos sem prescrição médica, por exemplo, vão conter informações sobre a indicação. A dificuldade que a marinesa encontra na hora de comprar um medicamento é mais comum do que se imagina. Às vezes a gente tem que abrir o remédio, a caixinha, para ver a receita, para ver para que realmente o remédio serve. O bom se viesse uma mini bula do lado de fora das caixinhas. No caso do Márcio, enxergar a quantidade total do medicamento em uma caixa é um desafio.
São letras muito fininhas e pequenas demais, né? Para evitar estes problemas, as regras para a rotulagem de medicamentos passaram por uma atualização. Segundo a Anvisa, as embalagens deverão ter informações mais claras e letras maiores. Tudo para que pacientes e profissionais da saúde não cometam erros na hora de comprar e, principalmente, utilizar os remédios. Na parte da frente, as caixas deverão mostrar a quantidade total dos medicamentos em gramas ou mililitros para facilitar na hora da comparação de preços. Para remédios sem prescrição médica, a função e indicação devem aparecer na embalagem como analgésicos e anti-inflamatórios, por exemplo. E medicamentos que hoje são vendidos ao governo federal e usam o aviso "venda sob prescrição", terão no lugar as frases "uso sob prescrição" e "uso sob prescrição" e retenção da receita. Isso é importante porque quando a pessoa olhar a embalagem, ela vai saber para que ela vai usar, porque muitas vezes a pessoa tem um medicamento em casa e não sabe para o que é. Para quem já errou na hora de comprar um remédio, as mudanças são bem-vindas. Para mim, como consumidor, vai melhorar muita coisa, né? Vai ser mais acessível, mais prático. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 toneladas de maconha escondidas numa carga de lenços umedecidos no Rio de Janeiro. O caminhão havia saído do Paraná e foi parado numa blitz na rodovia Presidente Dutra. O motorista preso em flagrante disse que recebeu R$18 mil para transportar a droga. 3 pessoas morreram num grave acidente entre uma van e uma carreta na BR-470, na altura da cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Outras 8 vítimas ficaram feridas, uma em estado grave. Uma operação da Polícia Federal e do IBAMA desmontou garimpos ilegais no Parque Nacional do Juruena, em Mato Grosso. Na ação, os agentes destruíram máquinas e equipamentos usados por garimpeiros. Um forte esquema de segurança movimentou o Distrito Federal hoje. Marcos Camacho, o Marcola, foi escoltado para fazer exames médicos. Ele é apontado pelo Ministério Público de São Paulo como chefe de uma das principais facções criminosas do Brasil. Marcola foi levado bem cedo ao hospital que fica a cerca de 40 quilômetros da região central de Brasília. O deslocamento foi feito com helicóptero. Segundo advogados de Marcola, foram realizados exames de rotina. O detento ele fez coleta de sangue e uma endoscopia que já estavam agendadas. Ele está preso na Penitenciária Federal aqui do DF desde 25 de janeiro deste ano, quando veio transferido do Complexo Federal de Porto Velho. Na época, o ministro da Justiça, Flávio Dino, alegou que a mudança foi motivada por um suposto plano de fuga do chefe da facção. Marcola acumula condenações que somam mais de 300 anos de prisão. Antes de ir para Porto Velho, em março do ano passado, ele já estava preso no Distrito Federal. Em 2020, quando precisou fazer exames no hospital de base em Brasília, o esquema adotado para o transporte também envolveu um grande efetivo de segurança. Em mais um dia de confrontos entre policiais e criminosos na Bahia, 10 suspeitos morreram baleados. A presença de helicópteros da PM anuncia mais uma operação policial em Salvador. A troca de tiros no bairro Águas Claras, periferia da cidade, terminou com a morte de 5 suspeitos. Mais cedo, em outra região, 5 homens foram baleados e morreram numa ação policial. De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam uma ronda quando foram avisados sobre a presença de traficantes armados nas ruas vizinhas. O tiroteio teria começado quando os policiais foram atacados pelos criminosos. Com as últimas ocorrências, subiu para 31 o número de suspeitos mortos em confrontos com a polícia em uma semana. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que tem feito operações para combater o tráfico de drogas e que o número de confrontos aumentou porque os criminosos estão bem mais armados. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, só no mês de julho foram 179 tiroteios em Salvador e região metropolitana. 64 pessoas morreram e 12 ficaram feridas, tornando julho o mês com mais mortes registradas desde que o mapeamento começou a ser feito, há um ano.
Na região central da capital baiana, um músico estava na porta de casa quando foi baleado no ombro durante um confronto entre criminosos e policiais. Ele foi levado para o hospital e liberado logo depois. Eu nunca peguei nada que é de ninguém, sempre procurei andar certo na minha vida toda, entendeu? E a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com a gente, né? O Ministério Público de São Paulo disse hoje que pode abrir uma ação civil pública contra a administração do governador Tarcísio de Freitas se as explicações sobre o abandono dos livros didáticos nas escolas não forem satisfatórias. O prazo termina no dia 13 de agosto. O uso exclusivo de celulares e computadores em sala de aula também é alvo de críticas de profissionais da educação. Eles alertam que os gastos com a impressão de materiais digitais são muito altos. A decisão do governo paulista de abrir mão dos livros didáticos é equivocada, segundo o Sindicato dos Professores. A Rede São Paulo, infelizmente, é uma constatação, não está preparada para 100% digital. Na casa desse aluno, desse estudante, não tem computador, não tem tablet, muitos não têm sequer um celular. Pais e mães que estão desempregados, muitas casas faltam alimentos. E o secretário quer tirar o livro didático, o livro que é uma garantia. A medida é polêmica porque a gestão Tarcísio recusou 120 milhões de reais que viriam do governo federal para aquisição de livros didáticos. Os alunos da rede pública paulista vão ter que usar apenas celulares e computadores em sala de aula. E se for necessário imprimir o material digital, isso ficará por conta de cada escola. Não tem impressora na escola que dê conta disso. Nós estamos falando aí, escola de 2.000, 3.000 alunos, imprimir material digital para todos esses alunos, isso é um absurdo, né? Isso tem um custo muito alto. O Ministério Público deu 10 dias para a gestão Tarcísio de Freitas explicar a decisão de usar exclusivamente conteúdo digital para alunos do ensino médio e fundamental 2. O MP quer saber também quais os custos para produzir esse material. O inquérito civil foi aberto para apurar se a medida fere a legislação. A primeira preocupação que nos surgiu, além da possível falta de debate dessa medida, é realmente a falta de acesso de alguns alunos, né, ou de uma significativa parcela dos alunos da rede estadual, a equipamentos tecnológicos que comportem o uso desse tipo de material. Se as explicações da Secretaria de Educação Paulista não forem satisfatórias, o MP pode até entrar com uma ação civil pública para defender os alunos da decisão do governo. Se houver violação aos princípios constitucionais ou às normas legais, nós precisaremos tomar outras providências, mas o risco é justamente da adoção de uma medida experimental numa rede enorme e que possa trazer prejuízos pedagógicos aos estudantes e às comunidades escolares. Especialistas alertam que a tentativa de transformar o ensino público em conteúdo 100% digital fracassou em outros países. Sim, São Paulo está fazendo um crime pedagógico que o mundo já disse que não funciona. Eu espero que reverta. Vamos lutar muito para reverter, porque assim, na educação, o governo não pode errar. Porque o erro na educação, ele é geracional. Um erro agora custará uma geração. No noticiário internacional, a Ucrânia usou um drone marítimo para atacar um navio da Marinha Russa no Mar Negro. Este vídeo, divulgado pela inteligência ucraniana, mostra o momento em que o barco, sem tripulação e controlado à distância, atinge a embarcação. Após o ataque, o tráfego de navios foi interrompido por algumas horas. As autoridades russas afirmaram que não houve vítimas e que destruíram 2 drones ucranianos que tentavam atacar uma base naval na região. Um grupo de turistas alemães derrubou uma obra de arte enquanto tirava fotos na cidade de Varese, na Itália. 2 deles posavam quando um colega fez uma brincadeira com um pedaço de madeira. Eles perderam o equilíbrio e caíram com a estátua, que ficou em pedaços. A escultura tinha 150 anos e valor estimado em cerca de R$1 milhão. A temperatura da superfície dos oceanos atingiu a máxima histórica, segundo o levantamento do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas. A temperatura média registrada essa semana foi de 20,96 graus Celsius. A alta foi influenciada pelo fenômeno climático El Niño,
que eleva a temperatura no Oceano Pacífico. A expectativa é de um novo recorde em março, período do ano historicamente com águas mais quentes. O aumento, além de afetar as espécies marinhas, acelera o derretimento das geleiras e contribui para o aquecimento global. 8 capitais do Brasil entraram em atenção para o tempo seco nesta sexta-feira. Cuiabá registrou o menor índice de umidade, com 14%. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa secura vai continuar? Como é que vai ser? Continua assim, apenas os extremos do país fogem disso, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. As imagens de satélite mostram pouquíssimas nuvens espalhadas sobre a região norte. No restante do país, céu limpo. No Nordeste, os ventos do mar são mais intensos e levam umidade para o litoral. A chuva não vem em grande quantidade, mas dá para respirar melhor. Em todas as áreas claras do mapa, sábado ensolarado. No Centro-Oeste, a umidade pode chegar a 12%, o mesmo índice registrado nos desertos. Em Florianópolis, tarde com 23 graus. Em São Paulo, faz 27. 38 em Cuiabá, em Natal 30 e até 35 em Belém. Atenção na montanha-russa no tempo em Porto Alegre. No sábado chove e a temperatura não passa dos 22 graus. No domingo, muito sol e o calor aumenta para 28. Na segunda, o tempo muda de novo, com chuva e 21 graus. A chuva segue na terça e faz apenas 18. Tempo delivery. O Marcelo quer saber se o período chuvoso está acabando no Nordeste. E aproveito para pedir a previsão para Goianinha, lá no Rio Grande do Norte. Vamos lá. Oi, Marcelo. Olha, a chuva mais pesada já foi. Agora ela diminui gradativamente. Fim de semana, com sol, ventos fortes e uma pequena chance de chuva, principalmente no domingo. Nos próximos dias, calor acima dos 29 graus. O Wesley é de Teresina, no Piauí. E à tarde ele pratica uma corrida. Olha só, Wesley, é o seguinte, leve sempre uma garrafinha de água durante os treinos, tá? No horário que você corre, está bem seco, não dá tempo da atmosfera resfriar. A máxima à tarde fica na casa dos 37, 38 graus. Mande você também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso, bom fim de semana. Semana voou, né, Liz? Voou. Para você também. Obrigada. Para a segunda. Veja a seguir. Pais denunciam negligência por morte de recém-nascido em uma das maiores maternidades de São Paulo. Empresa sem registro patrocina influenciadores e vende anabolizantes pela internet. Uma maternidade particular de São Paulo foi denunciada por fraude e negligência médica pela morte de um recém-nascido. A mãe disse que o bebê prematuro era acompanhado na UTI, mas estava em boas condições de saúde. Ela afirma ainda que os dados do prontuário do filho são contraditórios. O bebê morreu na UTI neonatal do Hospital e Maternidade Santa Joana, uma das mais conhecidas da capital paulista. Os pais acusam de negligência médicos e enfermeiros responsáveis por monitorar o recém-nascido. Eles, naquele momento, tentaram me negar o óbvio, me desacreditar como mãe, como médica, como otorrinolaringologista, mesmo com uma farta documentação que meu bebê regurgitou e engasgou no próprio leite. A médica que tentou reanimar o recém-nascido detectou um líquido claro amarelado no nariz e na boca de Davi, o que comprovaria a versão da mãe sobre a morte do bebê. Eu estava ali dentro do hospital, poucos passos de distância, mas eu só fui comunicada quase 2 horas depois, enquanto eles tentavam ocultar a todo custo o que eles fizeram, inclusive com fraudes claras no prontuário. A mãe diz ter encontrado falhas na folha de controle de Davi na UTI neonatal. O bebê teria morrido às 2 da manhã do dia 3 de julho, mas neste horário, uma técnica de enfermagem registrou os sinais vitais do recém-nascido. E às 5 da manhã, quando a mãe já havia sido informada sobre a morte, voltou a anotar que o bebê recebia 1 litro de oxigênio. Marília Panontin deu à luz gêmeos no dia 1º de julho. O prontuário médico indica que os bebês nasceram prematuros por uma cesariana. O casal recebeu a informação de que os filhos eram saudáveis,
mas precisariam ficar na UTI para serem monitorados. Davi pesava 1,875 kg e logo depois do parto apresentou desconforto respiratório. A mãe conta que visitou os bebês na UTI e viu que eles estavam bem 3 horas antes da morte de Davi. Segundo Marília, 2 médicas da maternidade disseram que o filho teria alguma doença cardíaca, uma possível arritmia ou síndrome congênita, informação que não consta no atestado de óbito. A causa da morte é apontada como parada cardiorrespiratória em consequência de prematuridade, pelo fato de Davi ser gêmeo, a mãe ter desenvolvido pressão alta na gravidez e ter feito fertilização in vitro. O Ministério Público de São Paulo passou a apurar o caso e pediu para que o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Enfermagem façam uma vistoria na UTI da maternidade. O Conselho dos Médicos informou que investiga a morte. O caso está sob sigilo. Em nota, o Conselho dos Enfermeiros informou que, se forem encontrados indícios de infração, será aberto um processo. E se ficar comprovado que houve negligência, os profissionais podem sofrer desde uma advertência até a cassação do registro de enfermagem. A gente quer justiça pelo que fizeram pelos nossos filhos, para que ninguém passe essa dor que eu estou passando. Eu te amo para sempre, Davi. A maternidade Santa Joana informou que, por sigilo médico, não pode dar detalhes sobre o caso. Afirmou que atua com seriedade há mais de 75 anos. Não detectou qualquer descumprimento de protocolos assistenciais e está à disposição das autoridades. Um ônibus que levava mais de 20 pessoas do Nordeste para o sul do país teve a viagem interrompida no caminho por policiais rodoviários federais. Os agentes suspeitam que os passageiros seriam submetidos a trabalho escravo. O ônibus levaria 22 pessoas de Sergipe a Santa Catarina. Entre os passageiros, crianças, mulheres e homens seduzidos pela promessa de emprego. Foi numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que o ônibus foi parado na BR-235. Os policiais suspeitaram de aliciamento de trabalhadores para o trabalho escravo. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. O camarada sai daqui, não sabe para onde vai, não sabe nem que setor vai trabalhar. Chega lá, trabalha no setor rural. Boa parte do seu salário já é antecipado através de vales. Ou seja, ele fica sempre em dívida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a empresa de ônibus possui histórico de irregularidades. A gente fez esse levantamento final de 22 até hoje, já tem 3 boletins de ocorrência feitos pela PRF, 2 relacionados ao tráfico de droga e um ao transporte indevido de animais. O ônibus foi apreendido pela polícia. Já os passageiros foram atendidos por auditores. Um dos funcionários da empresa negou o envolvimento com o aliciamento de trabalhadores. Aonde, para quem eles vão trabalhar, entendeu? Se são serviços ilegais ou legais, a gente não sabe. Nos últimos 12 meses, mais de 40 casos do tipo foram investigados pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe. Em todo o Brasil, no primeiro semestre de 2023, cerca de 1.500 trabalhadores foram encontrados em condições semelhantes à escravidão. Sergipe não apenas funciona como lugar que recebe trabalhadores aliciados, mas que também fornece, entre aspas. Então, nosso receio é que esse pessoal saia daqui, chegue lá desamparado, em uma frente de trabalho sem condições nenhuma e que eles sofram esse tipo de situação. Uma mulher foi presa suspeita de torturar as próprias filhas no Rio de Janeiro. Ela foi surpreendida na loja de roupas onde trabalhava. Juliana de Souza Caetano Cunha, de 29 anos, foi encontrada em um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As investigações apontam que as filhas de 1 e 8 anos de idade sofriam tortura e eram ameaçadas constantemente. Juliana foi denunciada 2 vezes pelos próprios vizinhos. A mãe dela prestou depoimento à polícia e disse que a filha tem crises de ansiedade, que se recusa a fazer tratamento e desconta tudo nas crianças que sofrem as agressões e até ficam sem comida. Na delegacia, a avó das crianças contou que desconfiava de que Juliana dopava as meninas. Ela pediu uma medida protetiva contra a própria filha. A avó achou uma vez um copo de água, provou, achou o gosto amargo. E perguntando, confrontando ela, ela disse que era para ter paz. Então a gente também vai investigar isso.
As crianças foram levadas à delegacia pelo Conselho Tutelar. Segundo a polícia, as duas confirmaram os maus tratos. Estavam com manchas roxas e outras lesões mais antigas pelo corpo. Elas são filhas de pais diferentes, que ficaram com a guarda. Eu fui vendo todas as provas e fui vendo que tinha uma continuidade, que realmente tinha um intenso sofrimento físico e mental, que não era só um caso de maus tratos. As autoridades brasileiras ainda não receberam as imagens do aeroporto de Roma, na Itália, onde supostamente o filho do ministro Alexandre de Moraes foi agredido. A demora é consequência do atraso para a assinatura de um acordo entre os ministérios públicos brasileiro e italiano. A proposta para o Brasil se integrar à Agência Europeia para a Cooperação em Justiça Criminal foi feita em março de 2021, por meio de convite ao Ministério Público Federal. O acordo vai facilitar as investigações e procedimentos criminais brasileiros, que seriam aceitos automaticamente pelos países europeus. A dificuldade em receber as imagens do aeroporto de Roma, onde o ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado com a família, voltou a lançar questionamentos sobre a demora para a cooperação. A polícia italiana não pode enviar o material para autoridades brasileiras sem autorização do Ministério Público da Itália. E sem o acordo, a chegada das imagens pode levar meses. Fontes ligadas às investigações afirmaram que Moraes já reclamou da demora à Procuradoria-Geral da República e também ao Ministério da Justiça. Sem o material, não há como comprovar a agressão, que aconteceu há quase um mês. A Procuradoria-Geral da República diz que enviou o acordo ao Ministério de Relações Exteriores em dezembro do ano passado. Mas o Itamaraty só repassou os termos da cooperação ao Ministério da Justiça em maio deste ano. Para o convite ser plenamente aceito, é preciso a aprovação do Itamaraty e depois do Congresso Nacional. Uma fonte do Itamaraty afirmou que o acordo ainda está em avaliação, na fase de consultas técnicas e jurídicas. Depois disso, órgãos envolvidos, como o Ministério da Justiça, serão ouvidos. Não há prazo definido para a conclusão do processo. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja os destaques do Domingo Espetacular. O jogador Cafu fala pela primeira vez sobre as acusações de ter uma dívida milionária. Acabou se transformando nessa dívida que está aí. E faz revelações sobre a ordem de despejo da mansão, que custa mais de 27 milhões de reais. Os bastidores do esquema que usava carros de luxo para lavar dinheiro da facção criminosa PCC. Quem é o brasileiro que, mesmo sem falar inglês, encantou o mundo num show de talentos nos Estados Unidos? E as imagens exclusivas da primeira apresentação dele, ainda criança, na televisão. E aí, esse urso é de verdade ou é uma pessoa fantasiada? Nós fomos até o zoológico da China para desvendar o mistério desse animal que foi flagrado em pé. Você teria coragem de colocar um carro de 500 mil reais dentro do mar? A gente descobriu o primeiro carro de luxo que anda nas águas do Brasil. É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo Tim. Veja a seguir, coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão deixa o Santos após denúncia de importunação sexual. E-mail revela que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tentou vender relógio de luxo que teria sido dado ao ex-presidente em viagem oficial. Polícia de São Paulo investiga empresa sem registro que vende anabolizantes pela internet. O presidente Lula está na Amazônia para a cúpula dos países sul-americanos. Hoje ele participou do relançamento do programa Luz para Todos e também da inauguração de uma subestação de energia em Parintins, no Amazonas. A solenidade teve participação de governadores da região amazônica, de parlamentares e de ministros. O presidente fez a inauguração simbólica da subestação Parintins 2, que liga o fornecimento de energia do Baixo Amazonas com o Sistema Integrado Nacional, rede que une a eletricidade dos demais estados brasileiros. A obra garante mais estabilidade e evita oscilações e quedas de energia. Lula também assinou hoje um decreto que permite ao Brasil voltar a comprar energia da Venezuela. O fornecimento estava interrompido desde a gestão Bolsonaro. Na mesma cerimônia, o governo relançou o programa Luz para Todos, que vai beneficiar 500 mil pessoas até 2026, com foco na região amazônica.
No discurso, o presidente destacou o esforço do governo no combate ao desmatamento da Amazônia. Ninguém é dono de uma árvore de mogno que tem 300 anos. Essa árvore não pertence a ninguém. Ela é um patrimônio da humanidade, nos dado por Deus. Isso tem que ser preservado. Nós temos quase 40 milhões de hectares de terra degradada. Se alguém quer fazer móveis, recupere essa terra, plante a árvore que quiser e corte do jeito que quiser. Mas aquilo que é do povo e é de todos, ninguém pode ficar rico às custas de explorar aquilo que não é dele. Lula também falou sobre as ameaças de morte que recebeu e que são investigadas pela Polícia Federal. Vocês vão ter notícia de que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. De Parintins, no Amazonas, o presidente foi para Santarém, no Pará. O presidente vai ficar em Santarém durante o fim de semana sem compromissos oficiais. Hoje ele passa a noite em Alter do Chão, distrito de Santarém, que fica a 45 quilômetros daqui. Na terça-feira, Lula participa em Belém da Cúpula da Amazônia, que reúne líderes de 8 países da América Latina e de países convidados da Europa, Ásia e África. Ainda a respeito das declarações do presidente Lula, que você acabou de acompanhar na reportagem, a Polícia Federal realizou buscas na casa do suspeito de compartilhar as ameaças. Os agentes estiveram na casa de um vigilante em Belém que teria compartilhado ameaças contra Lula nas redes sociais. Os policiais recolheram provas, mas o suspeito não foi preso. Ontem, um fazendeiro de Santarém, no Pará, foi preso por ter dito em uma loja de bebidas que daria um tiro em Lula. Ele também teria feito pesquisas na internet sobre o local onde o presidente ficaria hospedado. O suspeito vai responder ao processo em liberdade, mas terá que usar tornozeleira eletrônica. O ex-jogador e ex-treinador da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, foi denunciado por importunação sexual em Santos, no litoral paulista. A vítima, de 26 anos, registrou a queixa contra Falcão hoje. O caso teria acontecido no hotel onde Falcão mora. A mulher é funcionária do local. A importunação sexual se dá quando um ato libidinoso é praticado sem consentimento. As imagens das câmeras de segurança do hotel já foram enviadas para a polícia. O ex-jogador afirmou que recebeu a acusação com surpresa e negou que tenha cometido o crime. Falcão também anunciou que pediu demissão do cargo de coordenador de futebol do Santos. O clube confirmou a saída. O São Paulo apresentou hoje o atacante Lucas Moura, que voltou ao clube depois de 11 anos no futebol europeu. Lucas, de 30 anos, voltará a usar a camisa 7 do São Paulo. O último clube do jogador havia sido o Tottenham, da Inglaterra. Ele fechou o contrato com o tricolor até o fim dessa temporada e já espera poder estrear no domingo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O meu objetivo é estar preparado o mais rápido possível. Lucas volta com a expectativa de retomar uma história brilhante no São Paulo. Pelo clube, disputou 128 partidas e marcou 33 gols. Um deles na conquista da Copa Sul-Americana em 2012. Para falar a verdade, ainda parece que a ficha não caiu, parece que eu estou sonhando, voltando aqui no CT, onde eu vivi momentos incríveis. Então, quero desfrutar deste momento. E chegando em janeiro, a gente vai analisar a situação e aí toma outra decisão. Na Rússia, um dos maiores críticos do presidente Vladimir Putin foi condenado a mais 19 anos de prisão. Alexei Navalny está preso desde janeiro de 2021. Desta vez, Navalny foi acusado de promover o terrorismo. A justiça russa condenou o dissidente a cerca de 30 anos de prisão. A defesa disse que Navalny é alvo de perseguição política e judicial. Uma empresa que não existe oficialmente fabrica anabolizantes e os promove nas redes sociais com a ajuda de influenciadores. O Jornal da Record investigou a venda ilegal desses esteroides na internet e encontrou casos de falsificação de remédios e até suspeita de tráfico de drogas. Tudo isso
ao alcance de milhões de usuários de plataformas digitais. Desde a proibição do Conselho Federal de Medicina em abril, que impediu médicos de receitar esteroides para ganho muscular, com fins estéticos ou esportivos, as vendas se concentram na internet. Alguns sites disponibilizam até um cardápio com os preços. O mais caro é um hormônio associado ao crescimento e usado em tratamentos de crianças e adolescentes com nanismo. A substância pode provocar danos como dores nas articulações, inchaços e formigamentos. Grupos com milhares de pessoas nas redes sociais discutem o uso de esteroides e anabolizantes. Os interessados trocam experiências com quem utiliza e vende. Nenhuma dessas pessoas tem informação necessária para indicar algum medicamento, muito menos como usá-lo. Não existe também acompanhamento médico de quem seja que garanta segurança para a ausência de complicação com o uso. Isso eu acho que precisa ficar bem claro. Em São Paulo, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania tem uma delegacia que investiga os crimes contra a saúde pública. Para a delegada, quem vende ilegalmente anabolizantes pode responder por tráfico de drogas. Pela lei é um traficante de drogas. Quem faz apologia responde pelo crime de apologia. Nesta semana, mostramos que influenciadores digitais podem responder judicialmente por fazerem publicidade de medicamentos com prescrição. Alguns são patrocinados por empresas que fabricam e vendem anabolizantes. É o caso deste homem, Rafa Martins. Em uma rede social, ele tem quase 3 milhões de seguidores. Pô, você que tá em casa tem que tomar bomba para ficar exagerado. Na página dele, um link já direciona para uma conversa com o vendedor. A mensagem automática diz: quero utilizar as mesmas paradas que o Rafinha usa. Manda a tabela, por favor. A resposta é uma tabela de preços com diversos esteroides e anabolizantes que só podem ser usados para tratamentos de saúde e com prescrição médica. O influenciador ainda faz brincadeiras para promover os produtos proibidos. Você puxa. Aí tu troca a agulha, coloca a agulha nova, né? Já com a testosterona. A produção do Jornal da Record tentou contato com o influenciador, mas não teve retorno. Diversos influenciadores, inclusive o Rafa Martins, promovem produtos de uma suposta empresa chamada Oxygen Pharma Brasil. A Oxygen não tem registro na Anvisa, site oficial, endereço divulgado e parece só existir mesmo nas redes sociais. Por isso, não pode fabricar nem vender essas substâncias. Depois da denúncia do Jornal da Record, a polícia disse que vai abrir inquérito para investigar quem é o responsável pelo negócio. Estamos investigando porque realmente você não pode fabricar nenhum tipo de medicamento ou tipo de substância sem autorização da Anvisa, equiparado à falsificação de medicamento. Por 10 anos, esse personal trainer fez o uso de esteroides e anabolizantes. Naquela época lá, nas farmácias não tinha restrição médica, não tinha nada, não precisava nem de receita. Aí eu comecei na farmácia e comecei a pedir para o farmacêutico aplicar em mim. Em 2021, com 37 anos, ele viveu um drama. Comecei a treinar. Aí comecei a sentir um aperto no meu peito, um incômodo assim. Liguei para uma amiga médica. Essa amiga médica falou, olha, esses sintomas é de infarto. Então eu peguei e corri para o hospital e fui salvo a tempo, vamos dizer assim. Bruno teve que parar totalmente de tomar as substâncias. No começo a gente não quer acreditar, né? Quer colocar a culpa em tudo, em qualquer coisa, menos no esteroide anabolizante. Hoje, ele é árbitro de fisiculturismo e não recomenda o uso. Os ganhos não são maiores do que os danos são sempre maiores e uma hora vai vir. O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje discute os perigos do uso de anabolizantes. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, não perca mais um episódio inédito de Quilos Mortais.
Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.